Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Teresa Rita Lopes nasceu em Faro. Muito jovem teve de se exilar do país para fugir à PIDE. Ficou em Paris 13 anos, onde se especializou em Fernando Pessoa. Vamos conhecer agora Teresa Rita Lopes em Pessoa. Muito boa tarde. Viva! Em primeiro lugar, queria saber com que idade é que saiu de Portugal para fugir à PIDE e exatamente em que contexto? Olha, foi pouco depois de me ter licenciado, tinha 26 anos. Eu fui sempre muito rebelde enquanto aluna da Faculdade de Letras. Promovi vários abaixo-assinados contra os professores que eram expulsos da faculdade, muitos houve, um deles foi o Urbano Tavares Rodrigues. Além disso, também promovi uma pró-associação, porque as associações de estudantes eram proibidas. Tudo isso foi fazendo com que os PIDs dos meus arredores, porque havia PIDs por todo o lado, fossem tomando muitas notas sobre mim. Fui acusada de ter uma célula comunista na Voz do Operário, disfarçada de grupo de teatro. Não é verdade, era mesmo um grupo de teatro. Eu sempre fiz teatro. Depois, claro, que assinava todos aqueles abaixo-assinados que por aí circulavam, alguns bastante cândidos. Fizemos um, por exemplo, a pedir ao Presidente da República para demitir o Salazar. Imagine só a inocência... Alguma ingenuidade. A candura, isto era dar autógrafos à PIDE. Então a PIDE perseguiu-a, acabou por persegui-la? Sim, eu sabia que eu era, na faculdade, que eu era vigiada por um colega nosso que era da PIDE. Porque reparem que nessa altura nós vivíamos com este dia-a-dia, saber que éramos vigiados até por colegas nossos. A PIDE um dia foi prender-me à minha casa, só que felizmente eu tinha mudado 2 meses antes. Fui avisada de que eles tinham ido à Associação Portuguesa de Escritores e fugi nesse mesmo dia. Fugi para Paris. Tive o bom senso de não tomar o avião, porque no aeroporto o meu nome já devia estar. Mas fui de comboio e nessa altura não havia e-mails, não havia telemóveis, fui no Sud Express. E passei ali mas mais 2 horas a ver o que é que aquilo dava, mas passei. Mas foi assim de repente? Sim, fui de um dia para o outro, não é? Avisaram-me um dia, tive que sair no outro para lá, e nessa altura eu tinha 3 filhos pequeninos, 2 gêmeos de meses e um outro de 2 anos, e um marido. Pronto, e desembarquei assim, sem endereços, sem nada em Paris. Chegou à Garra da Stélitz. E lá cheguei, e até por acaso fiquei essa primeira noite no hotel mais próximo da Gare, porque eu não sabia mesmo para onde me dirigir. E por lá andei um tempo, à procura de ganha-pão, o que não era fácil, em quartos de bona, a fazer o que eu nunca tinha feito, que era guardar meninos. Os meus nem eu os guardava, porque a minha mãe vivia comigo, era viúva, vivia comigo. Ela é que me tratava dos filhos. Mas lá, para me dar um quartinho no 6º andar sem elevador, eu tinha que guardar os meninos da patroa. Até que entrei para a Sorbonne, não é? No ano da Revolução. Como é que foi viver, portanto, 68 em França, uma explosão de liberdade, quando em Portugal havia a ditadura? Foi uma maravilha. Por um lado, eu tinha a sensação que aquilo era a minha revolução. Era um pouco como se aquilo me estivesse a acontecer em Portugal. Depois vinha-me a tristeza de pensar, mas esta não é a minha. De cair em mim e perceber que aquela não era mesmo a minha revolução. Isso era muito triste. Toda a gente tem direito à palavra. A Teresa Rita Lopes também tomou a palavra. Com certeza, muitas vezes. Aquilo, toda a gente intervinha nestas sessões. Eu achei que estava em outro mundo. Nós parecíamos... Eu tinha a sensação de que não era França, era outro planeta. Não pode imaginar o que é de um dia para o outro
tudo o que havia de forças vivas naquela terra viria à superfície. Participei nas barricadas, andava lá, não atirei pedras, nem levei com nenhuma em cima, o que foi uma grande sorte. Mas andei lá nas primeiras filas. A viver a sua própria revolução, já que não a podia viver em Portugal, lá está. Foi, é verdade, com o sentimento de que aquilo também era meu. Quando começou a escrever lá, ou melhor, quando continuou a escrever, sentia que estava a escrever uma poesia do exílio? Bom, sabe que a minha poesia é muito diarística, porque eu desde sempre, desde que me conheço, que escrevo poesia. É uma relação comigo mesma e com o mundo, mas não é uma relação no palco. E foi sempre assim. De maneira que é claro que o exílio aparece. De que maneira? De que forma é que o exílio lhe descrevia Portugal? Uma relação amorosa, não é? Porque quando eu estava cá, via sobretudo os lados negativos, que eram muitos, a opressão, não é? Lembro-me que quando eu costumava ir todos os dias para tomar um cafezinho, um café chiado, que na altura havia, e estava sempre um tipo ali pelos meus arredores, a olhar, eu sabia que era Pido, e eu, em vez de fazer, ou de mudar de café, lembro-me que uma vez lhe disse, se eu tivesse uma cara como a sua, metia-me debaixo da mesa e nunca mais de lá me levantava. Tipo, era muito feio, não é? Portanto, não resistia à minha vontade de os maltratar. Isso, claro, deu-me sempre péssimo resultado. Portanto, eu vivia em conflito aqui. A recordação que eu tenho é mais da minha rebeldia do que do meu sofrimento. Portanto, não é uma recordação negativa. Acho que temperei a minha maneira de ser nessa rebeldia. Quando estava em Paris, acabou por se reaproximar de Portugal. Sim, nessa altura era uma grande saudade. E isso, claro, nos meus poemas há imensos deles a falar disso, não é? Portugal, nessa altura, já era um sítio maravilhoso onde eu tinha que voltar para, lembro-me num deles, reacertar o ritmo do sangue. Não é? Há aqui uma parte, tanto neste livro, em que evoca as memórias de Paris. Qual? No La Vie en Vert, não é? La Vie en Vert, exatamente. Minhas 3 cidades natais. É verdade. Na parte em que fala de Paris, diz: Paris foi a minha 3ª cidade natal, aí nasci de novo, nua e com frio. Paris acolheu-a bem enquanto imigrante, enquanto exilada política? Tive que procurar os meus quartos de Bonn, fazer o serviço de Bonn, o serviço au pair. Não posso dizer que fosse bem, porque inclusive estava a ver esses quartos de Bonn eram no 16e, aquelas senhoras distintíssimas, não é? Burguesas. Sim, grandes burguesas, que tratavam com a maior sobranceria todas as meninas au pair, não é? Eu já tinha 26 anos, mas tinha um ar de menina. Lembro-me uma vez que fiquei muito chocada porque fui apresentar-me, ela tinha respondido ao anúncio, ou eu é que tinha respondido um anúncio que ela tinha posto lá no restaurante dos estudantes, e ela dizia, flautando a voz, venez, venez. Eu pensei que era comigo, avancei. Ela disse, je ne parle pas, je parle avec le chien. Então ela tinha um cãozinho ao lado a quem dava muito mais atenção do que a mim. Portanto, eu não tenho assim uma grande recordação dessa altura, não é? Isso não estaria também a juntar com a imagem dos portugueses que estavam todos a chegar nessa altura e havia já alguns preconceitos em relação a... Sim, creio que ainda hoje há, não é? Para eles... a portuguesa é a femme de ménage et concierge. Não é? Já nessa altura era a femme de ménage. Não é? O português é o pedreiro, o ajudante pedreiro, não é? O manœuvre. Portanto, eu penso que sim, que isso teria que ver com isso também. Paris é uma cidade, é uma capital cultural, onde na altura efervescia também a nível político e onde havia muitos portugueses exilados também a nível político. Não só aquela imigração em massa de muitos portugueses que fugiam à pobreza, mas também portugueses que estavam lá por motivos políticos. Vocês encontravam-se em grupo, em cafés típicos? Sim, eu imediatamente me relacionei com a Maria Lamas, que vivia num hotel da Rue Cujas, que era... Ao pé da Sorbonne. Por onde passavam todos os portugueses exilados. Era a mãe de todos ali.
e que gostou muito de mim. Eu não conhecia cá em Portugal, e também com o António José Saraiva encontrei o António José Saraiva, que também não conhecia de Portugal, não é? Mas que admirava pelos livros e pelas atitudes dele, que também estava lá exilado, e com eles os dois fundei a secção portuguesa de Liga Francesa de l'enseignement laïque. Tínhamos cursos de alfabetização nos bidonvilles, nos foyers. Fundei um grupo de teatro que levava teatro aos bidonvilles e aos foyers também. Adaptei peças do Gil Vicente, eu e o António José Saraiva, para serem apresentadas até nos foyers, até nos bidonvilles. E quando ia para as bidonvilles, para os bairros de lata, como é que olhava para as bidonvilles? Qual era o sentimento? Ficava revoltada por ver a condição a que o regime tinha obrigado os portugueses a viver? Sim, sem dúvida nenhuma, porque hoje também ninguém faz ideia de como eles viviam nessa altura. Nós tivemos creio que foi em Champigny, estou-me a lembrar desse. Nessa altura levámos uma peça que era o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. E os meus companheiros tiveram a triste ideia de levar o cenário, lá no cenário de papel. Chegámos ao largo, um largo de terra batida, cheio de lama, onde instalámos o teatro. Decidimos que era ali e eles tentaram armar o cenário. Ora, aquela gente que estava excitadíssima por ir ver teatro, cheguei à conclusão que quase grande, esmagadora maioria nunca tinha visto teatro, não é? Já se tinham naturalmente sentado como se estivessem num circo, em volta. Quando chegaram lá e lhes puseram aqueles biombos na frente, eles começaram a esfuracar com o dedo. E 10 minutos depois não havia cenário, havia um buraco. Os meus colegas muito irritados, estas bestas, não sei o quê, disse, não é nada. Mas é que são parvos, porque nunca podiam ter trazido para aqui cenários como no Teatro Recamier. E, entretanto, no 25 de Abril, especificamente 25 de Abril de 1974, onde estava, como viveu? Estava em Paris. Olha, estava em Paris, naturalmente. Imagina a emoção com que vivemos. Lembro-me que fizemos logo fizemos um jantar de regozijo. Nós, os amigos, enfim, eu e os meus amigos portugueses. E depois vinha o 1º de maio. E lembro-me dos polícias sinaleiros que misturavam, iam fazendo os sinais do trânsito, mas de vez em quando faziam o V da Vitória. Uma coisa que nunca mais me esquecerá. E também de ter conseguido mudar um slogan. Portanto, as pessoas gritavam "Morta a PIDE", e eu consegui mudar isso para "Abaixo a PIDE". E isso achei muito engraçado, como as pessoas realmente se deixaram influenciar. Eu comecei a gritar o "abaixo" e foi abaixo em vez de morte. Tantos anos depois, quando olha para trás, para o 1º de maio, por exemplo, o que é que significa neste momento a liberdade para si? Bom, sabe que as pessoas levam o tempo todo a dizer isto está pior, já deve ter ouvido isso pelas ruas, do que no tempo do Salazar. Enfim, isso são disparates que se dizem. É evidente que as pessoas já esqueceram o que é viver em ditadura, não é? Nós agora vivemos em democracia. E isso, eu que soube o que era andar com um PIDE atrás, a sentar-se ao meu lado nas mesas de café, a ouvir o que eu dizia, a ver quem é que eu via, a espreitar para o que eu estava a escrever, a ver o que significa para mim hoje não ter nada disso, poder dizer o que me apetece, o que sinto. E tanto mais que eu não estava convencida que o 25 de Abril pudesse acontecer assim, tão proximamente. Foi uma surpresa para muita gente, como sabe, não é? Nós não estávamos à espera de que isso pudesse acontecer. Como é que vive todos os anos o 25 de Abril? Olha, neste momento a data mesmo do 25 de Abril, já não tem muito sentido para mim, porque é como todas as comemorações, que ele vai perdendo o viço, vai perdendo o sentido, não é? Torna-se, como os aniversários, uma coisa convencional, não é? Eu penso que agora, o 25 de Abril, a gente vive-o todos os dias.
Isso eu nunca perco essa consciência de que, apesar de todas as dificuldades que temos, viver em democracia é outra coisa. Não é? E que sofremos uma terrível ditadura, mesmo quando aquilo era em banho-maria, sabe? Porque uma característica da ditadura salazarista era esse tal banho-maria, como eu digo. Aquilo não era aparentemente muito violenta, mas tinha essa violência lenta. E silenciosa. Sim, das prisões, dos longos anos de prisão, das perseguições, inclusive de forçar as pessoas à hipocrisia, que isso é que era o pior, não é? Tenho a impressão que o pior de tudo ainda era isso. Era a atrofia do que as pessoas tinham de melhor, não é? Da sua ousadia, da sua valentia, da sua generosidade, tudo isso ficava atrofiado porque não ousavam fazer frente à repressão policial. Teresa Rita Lopes, muito obrigada por ter aceito a CLP em sua casa. Obrigada. Gostei muito de vos ter cá. O prazer é absolutamente nosso. Muito obrigada. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade.